A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. O conflito envolveu as principais potências mundiais da época, incluindo a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a França, o Reino Unido, a Rússia, os Estados Unidos e outros. A guerra foi marcada por uma série de batalhas sangrentas e estratégias militares inovadoras, como a Guerra de Trincheiras. O conflito se espalhou por toda a Europa, África, Ásia e Oceania, causando devastação e perdas humanas sem precedentes. A guerra chegou ao fim em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Compiègne. Os termos do armistício foram baseados nos 14 pontos do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que buscavam garantir a paz duradoura e a resolução dos conflitos. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, estabeleceu os termos finais da paz e impôs pesadas sanções à Alemanha, atribuindo-lhe a culpa pela guerra e exigindo reparações. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro de perdas humanas, mudanças políticas, econômicas e territoriais, além de ter estabelecido as bases para o conflito subsequente, a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial: como começou e como terminou. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A invasão alemã foi uma violação dos tratados internacionais e provocou uma declaração de guerra da França e do Reino Unido contra a Alemanha. As causas da Segunda Guerra Mundial são complexas e envolvem uma série de fatores, incluindo as consequências do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, o expansionismo e agressão de nações como Alemanha, Itália e Japão, e a falha dos esforços diplomáticos para resolver disputas territoriais e ideológicas. Durante a guerra, as nações do eixo, lideradas por Alemanha, Itália e Japão, buscaram expandir seus territórios e impor suas ideologias autoritárias. Por outro lado, as nações aliadas, lideradas por Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e outros países, uniram-se para combater a agressão e preservar a liberdade e a democracia. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por uma série de batalhas em diferentes frentes, como a Batalha da Grã-Bretanha, a Batalha de Stalingrado, a Batalha do Pacífico, entre outras. O conflito envolveu o uso de armas avançadas, como tanques, aviões, submarinos e armas nucleares. A guerra chegou ao fim em 2 de setembro de 1945, quando o Japão se rendeu após o bombardeio atômico das cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial resultou em milhões de vítimas e teve um impacto significativo nas fronteiras políticas e na ordem global, além de ter estabelecido as bases para a Guerra Fria.